chegando, colocando o nome, a cidade de onde vocês estão falando e também se é a primeira vez que você participa do nosso aulão, é a primeira vez que está aqui no nosso canal, vai escrevendo aí, tá? Hoje a noite está especial, gente, vamos fazer muita transferência de Pense, entender a técnica, entender os porquês e praticar muito, ó. Gente, para vocês terem uma ideia de como eu tô animada, a gente vai praticar, eu já deixei pronto aqui, ó, vários moldezinhos cortados já pra gente ganhar tempo e aproveitar bastante a noite de hoje. Vou falar um pouco aqui de como que vai ser o roteiro da nossa aula. Agora no comecinho eu vou explicar, fazer uma introdução do que é a Pense, quais são as características dela, por que a gente usa na modelagem. Depois a gente vai partir para a prática, aí eu vou baixar a câmera, pegar aqui na mesa com os papéis e eu vou começar a fazer as transferências mais básicas, tá? Para que quem está começando, ainda não tem tanta noção assim de modelagem e tal, conseguir também pegar desde o início. E aí, conforme a gente for fazendo os modelos, eu vou trazendo um pouquinho mais de dificuldade, tá? E eu acho que não é nem dificuldade, é complexidade. Porque assim, quando a gente tá, por exemplo, tem bastante conteúdo aqui no YouTube, certo? Tem bastante conteúdo, várias pessoas que falam de costura e modelagem. Mas na maioria das vezes, a gente percebe que um padrão de vídeo que tem são sempre os mesmos modelos. E hoje eu quero propor para a gente dar um passinho a mais. Depois que a gente entender o princípio, né, o que a gente precisa começar a relacionar, fazer conexões. Ah, tá, então para eu fazer transferência de Pense, eu preciso seguir esse passo, para daí eu conseguir colocar qualquer modelo. E como eu falo aqui, a gente vai, depois que entender esse princípio de transferência de Pense, vocês vão estar 100% livres para fazer o modelo que vocês quiserem. Porque o mais importante é entender o passo. Depois a gente solta a nossa criatividade e no final vocês vão ver que no material eu proponho que vocês soltem a imaginação de vocês e a gente vai falar disso no final, tá? Então, ó, prestem bastante atenção. Você que for fazer a modelagem, for fazendo os passos comigo, já separe aí os seus materiais que a gente vai começar. Eu vou falar o que a gente vai precisar para essa aula. O que é a Pense? Antes da gente pensar no que é a Pense, a gente precisa entender o corpo humano, de uma forma geral. E como é que a gente está trabalhando com a modelagem feminina, ó, comecei agora, beleza? Como a gente trabalha com a modelagem feminina, a gente precisa, na verdade, todos os corpos, a gente tem volume, certo? Temos profundidade, temos lateralidade, temos altura, né? Temos largura. Então, tudo isso a gente precisa fazer com que a peça se adapte ao corpo e não o contrário. A gente nunca pode pensar numa roupa feita para que o corpo se adapte a ela, tá? Porque senão a gente cria deformidades no corpo, por exemplo, a não ser que seja o objetivo, né? A imagem que me vem quando a gente pensa em roupas que vão, de certa forma, modificar a estrutura do corpo, são, por exemplo, aqueles espartilhos, sabe? Tem gente que o objetivo de vida é usar o espartilho para deixar o mais fino possível aqui a região da cintura. Então, beleza, o espartilho foi criado com esse objetivo. Mas quando a gente pensa em roupas do dia a dia, naquilo que a gente vai usar durante todo o dia, para trabalhar, para passear, para ficar em casa, essas roupas precisam ser confortáveis. E aí, nessa estrutura de construção de base de roupa, a gente está trabalhando aqui com uma estrutura bidimensional, tá? O que é o bidimensional? Quando a gente pensa em bi, são dois, certo? Então, a modelagem plana bidimensional, ela vai trabalhar apenas com altura e largura. Ela não trabalha com profundidade, tá? Mas quando a gente pensa nesse papel aqui, tá? Isso aqui é um papel. Mas qual que é o objetivo desse papel? Não é a gente pegar um tecido, cortar, costurar e depois vestir num corpo. Então, nesse papel, a gente tem que trazer um elemento que faça com que no final, no resultado final, na peça costurada,
ela vá dar todas as formas para o nosso corpo. E esse elemento, o principal elemento de uma base para que a modelagem plana no final traga essa tridimensionalidade do corpo, são justamente as pences. E aqui na blusa, né, nessa base que eu proponho para vocês, a gente tem, ó, 3 pences, tá? A gente tem uma pence aqui na cava, na lateral e aqui no centro da frente, certo? Essa pence do corpinho aqui. Por quê? Quando a gente pega uma roupa, tá? Se você pegar um tecido e colocar ele cru no seu corpo, você vai perceber que a gente precisa fechar aqui, porque na parte da frente a gente tem, nós mulheres, temos aqui o volume do seio, certo? E quando a gente coloca uma peça, não sei se vocês já viram aquele processo de mulagem, que é justamente trabalhar a modelagem, mas já no tridimensional, que é quando a gente pega aquele manequim e constrói a roupa em cima dele. Então a gente vai meio que moldando o tecido já no corpo, né, nesse corpo que é o manequim, e lá a gente vai fazendo os ajustes. Ah, então aqui tem que ter uma pence para dar essa curvatura do seio. Ah, sobrou um pouquinho aqui, ó, na cava. Então, vou colocar uma pence aqui. Ah, acho que sobrou um pouquinho aqui. Então, na modelagem tridimensional, a gente consegue já fazendo isso. E no do papel, é justamente fazendo as marcações da pence. Então, a função da pence na modelagem é dar a tridimensionalidade na peça de roupa. Beleza? Eu vou colocar aqui no quadro a estrutura da pence, tá? Ela tem um desenho específico, beleza? Que é triangular. Ela tem esse formato triangular. E a gente tem alguns pontos que são importantes a gente levar em consideração aqui na estrutura, tá? Ó, então ela é um triângulo. E a gente tem pence em saia, tem pence em blusa, em calça. Por quê? Todos os pontos do corpo onde tem volume, tá? Onde tem essa diferença de volume, a gente coloca pence. Por exemplo, na manga, na construção da base, a gente não coloca pence. Por quê? Só, por exemplo, se eu for uma pessoa assim super malhada e eu tenho um bração grande aqui e aqui é fininho. Aí sim eu teria que colocar um ajuste entre essa diferença e a finura do braço. Mas geralmente na base da manga a gente não tem pence, porque, né, ó, é circular, não tem grandes diferenças de volume como a gente tem aqui, ó, do seio, pá, e pum, cintura, tá? E aí na saia a gente tem o volume do bumbum, do quadril, para calça o mesmo raciocínio, tá? Então aqui, ó, na estrutura da base a gente tem aqui a largura da pence, tá? A largura da pence, ela vai ficar sempre aqui, ó, por exemplo, da blusa. Na lateral é a largura, da cava é a largura. E aqui da cintura vai ser essa parte do centro. Lembrando que para essa transferência, para todas as transferências que a gente vai trabalhar, eu vou usar apenas a modelagem até a minha linha da cintura, tá? Por quê? Para baixo da cintura já seria aquela estrutura de saia e calça. E aí eu posso fazer também esse jogo de transferência na calça e na saia também. Então aqui eu tenho a largura, a linha central que a gente precisa marcar na pence. Essa linha central aqui é justamente o centro da minha pence, tá? Ela vai estar aqui como comprimento. Ah, esse barulhinho de giz novo, tá? Então essa linha aqui que vai da largura até o ápice da pence vai ser o comprimento da pence. Ah, então a pence vai ter 14 centímetros de comprimento. Vai ser essa linha central que liga o final da pence até o ápice. Então esse pontinho aqui no final é o nosso ápice. O ápice da pence. Certo?
E a pence, a gente sempre vai pensar ela dividida certinho, lado direito e lado esquerdo, tá? Então aqui, ó, a gente tem essa linha central e a largura vai ser dividida lado direito e lado esquerdo, tá? Então sempre com a mesma medida para os dois lados, beleza? Então essa é a estrutura básica da nossa pence. E aí, quando a gente pensa lá na pence, ó, eu vou apagar, tá? Só aqui os nomes. E o ápice da nossa pence, tá? Agora pensando especificamente aí na pence da blusa, o ápice da nossa pence sempre vai terminar, tá? Na construção da base, ela sempre vai ter como ponto de referência o bico do seio, tá? Então, lá onde a gente tem o nosso mamilo, ó, aqui tá o seio, um seio bem tortinho, nada redondinho, ó, tá? Então a gente vai pensar a pence terminando sempre no bico do seio. Por quê? Na frente o que a gente precisa ajustar é justamente o volume do seio. Ah, então pensa lá na pence da calça. Aonde que tá o ápice da pence? Ela tá invertida porque o volume que a gente tem, não vou aparecer aqui, mas o volume que a gente tem nas costas é o bumbum. Então, para a pence das costas, tá? Lá da calça ou da saia, o ápice vai estar invertido, porque o volume está embaixo. E aqui na blusa, o ápice está aqui em cima, porque o volume está aqui para cima do nosso corpo. Beleza? Tranquilo até agora? Boa noite, meninas, para que estão chegando agora. Só que aí, dessa informação que eu dei para vocês, de que a pence vai estar lá no ápice, a gente vai precisar pensar no seguinte. Dando o exemplo da modelagem que a gente faz aqui, tá? Ó, aqui tá o bico do seio. A gente tem uma pence para lateral, uma pence centro e uma pence na cava. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui é a cava, aqui é a lateral e aqui tá o centro. Ombro, decote, centro-frente. Essa é a estrutura das nossas pences, tá? Eu quero que vocês imaginem se a gente fosse costurar todas essas pences, imagina o bolo de volume que criaria aqui. Muito volume, certo? Porque a gente levaria todas essas costuras lá para o bico do seio. Então ele daria a impressão de que o seu seio tem uma pontinha assim, porque vai ter muito volume de linha, de costura, e o próprio tecido também vai dar um pouco mais de volume. E esse desenho não é interessante para uma peça de roupa. Esse volume aqui vai ficar bem estranho. Então, o que vai determinar quando a gente estiver fazendo o fechamento da pence, o lugar que a gente vai parar a costura, para que essas três pences não se encontrem no mesmo lugar. A gente tem uma coisa chamada o raio. Eu vou fazer aqui um círculo para vocês entenderem. Imagina que esse daqui é o nosso seio, tá? Num círculo, na circunferência, a gente tem duas marcações. A gente tem o diâmetro desse círculo, que é é como se fosse o comprimento do círculo, tá? Esse aqui é o diâmetro, e a metade do diâmetro a gente chama ele de raio. O raio é a metade do diâmetro. E vai ser justamente o raio que vai determinar a distância que a gente vai começar a pence, que a gente vai finalizar o ápice da pence. Então, por exemplo, imagina que o bico do seio tá aqui, ó, bem no centro. Vou fazer de rosa, não sei se vocês vão ver. Ó, aqui tá o bico do meu seio, certo? Esse círculo, essa bolinha aqui no meio. Aqui é esse ponto aqui, ó. Esse ponto.
onde todas as pences estão se encontrando. Para a gente determinar a distância que termina a costura, o que vai determinar vai ser o raio. Então, o raio ele vai ficar no máximo a 2,5 centímetros para fora do bico do seio, tá? Então, ó, esse valor aqui é no máximo, tá? E como que vai ser determinado? Quanto maior o seio, essa distância fica maior, tá? Quanto menor o seio, menor vai ser essa distância. Por quê? Pensa num seio bem pequeno, aquele seio que é bem pouquinho mesmo. Ele não vai precisar de tanta distância porque ele não tem volume. Ó, peito pequeno e um seio volumoso. Tá vendo como ele cresce para cá e a distância entre a lateral e o bico do seio aumenta? Então a gente vai manter sempre esse padrão. Para um seio grande, eu vou manter 2,5 centímetros distante do bico do meu seio. E um seio menor, eu vou aproximando 1 centímetro distante aí do bico do seio, tá? Só para que a costura não chegue todas num ponto só. A gente mantém essa distância para regular e deixar o formato mais bonito, tá? O desenho da peça mais bonito. E aí, quando a gente vai pensar em pence, em modelagem de forma geral, a gente tem que pensar qual vai ser o tecido que vai ser utilizado. Por quê? Se a gente pensa num tecido plano, qual que é a característica do tecido plano? Ele é aquele tecido seco, rígido, que não estica nem de um lado nem do outro. Ele é plano, parece um papel. Se você puxar, não vai ceder, se você puxar, não vai ceder. Então, nesse caso, quando a construção da base é feita para tecidos planos, a pence é fundamental para fazer uma peça ajustada ao corpo, tá? Se for uma peça mais soltinha, eu quiser, assim, bata mesmo, sem nada de ajustar o corpo, mostrar as curvas, tudo bem. Mas para uma peça ajustada, pensa, por exemplo, em camisa social. Camisa social é aquela coisa que fechou os botões, fica super alinhadinho. E quais são as características de uma camisa? Ela tem a pence aqui no centro, no corpo, elas muitas vezes têm a pence aqui, na parte das costas ela tem aquele recorte, tudo para deixar a peça bem alinhadinha. Agora, por exemplo, essa minha blusa, ela é de malha. Qual que é a característica da malha? Ela tem bastante flexibilidade, ó, olha só como que ela estica, tanto para cá quanto para cá. Então, se eu estiver fazendo uma modelagem para tecido de malha ou tecido que tenha bastante elasticidade, eu não preciso colocar pence, porque o próprio tecido vai trabalhar no corpo, certo? Então, essa quantidade de pences e todos os recortes que a gente vai trabalhar hoje, eles são para serem usados em tecidos planos, tá? Para aquelas peças que vão ficar bem alinhadinhas ao corpo. Para a gente pensar na transferência de pence, existem duas categorias de transferência de pence. Aquelas que são assimétricas, tá? Quando a gente pensa numa coisa, vou começar pelas simétricas. Quando a gente pensa em simetria, simetria é aquela coisa que é como se tivesse espelhada, certo? Do mesmo lado, por exemplo, aqui eu estou do meu lado esquerdo. Eu vou ter também igualzinho do meu lado direito. Então, as pences que são simétricas, a gente vai trabalhar só com metade da nossa base. Cadê minha basezinha bonitinha? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar essa maior. Então, ó, pence simétrica, a gente vai trabalhar com a modelagem pela metade, tá? Porque aqui eu tenho referência da metade do meu corpo da frente. E aí, espelhando, eu vou ter a outra metade. Então, sempre quando eu falar, ó, gente, agora a gente vai trabalhar com a pence simétrica, você vai pegar a base na metade, tá bom?
Mas quando eu falar, gente, o recorte que a gente vai fazer agora vai ser assimétrico. Para transferência de pence, que é assimétrica, a gente vai ter que ter o desenho, ó, da base inteira. Não adianta ter só a metade, porque a gente vai ter um desenho diferente do lado esquerdo e do lado direito. Ele não vai estar espelhado. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, desenhei aqui a minha base de blusa. Tudo que eu tenho do meu lado esquerdo, eu tenho do meu lado direito, certo? Isso daqui isso aqui é simétrico. Se fosse assimétrico, eu teria, por exemplo, as 3 pences do meu lado esquerdo e apenas uma do meu lado direito, tá? Então, quando a gente pensa em coisas assimétricas, eu tenho de um lado e não tenho do outro, tá? Então, peguem aí isso daí. Isso daí você pode anotar, tá? Pence simétrica e pence assimétrica. Certo? Vamos agora para as regrinhas. Aquilo que você vai levar para a vida quando você estiver fazendo transferências de pence, que é o seguinte: o processo para qualquer desenho que você for fazer vão ser em 3 passos, tá? Eu determinei isso porque eu vejo que é regra em todo esse processo. Primeiro, o primeiro passo que a gente vai fazer quando a gente estiver trabalhando com transferência de pence vai ser desenhar, tá? Então, primeiro você vai desenhar. Como assim desenhar, Rebeto? Desenhar. Como assim desenhar? Primeiro você vai olhar para sua base, seja ela simétrica ou assimétrica, você vai olhar para sua base e vai determinar qual é o desenho que você quer que ela fique quando você tiver costurado toda ela. Ah, legal. Então eu quero um recorte que comece aqui na minha cintura e termine no ombro oposto. Eu vou pegar o meu lápis e vou desenhar esse traço, tá? Então primeiro você vai desenhar, determinar qual é o resultado final que você quer para essa base. Depois que você fez isso, você vai começar a segunda etapa, que é a etapa de corte. Aí você vai começar a cortar. Cortar. Para transferência de pence, vocês vão ver que a gente faz vários recortes e colagem. Corta e cola, corta e cola. Então você precisa visualizar o resultado que você quer, depois começar a cortar as pences que existem e lá no final você vai começar a fechar. Tá? E vai ser nesse processo aqui que a gente chama de transferência de pence. É claro que essas três etapas aqui são as etapas de transferência de pence. Mas é no fechar que eu vou transferir, que eu vou tirar o volume de um lugar, que eu fecho o volume de um lugar e ele vai ser levado para o outro lado. Então essas 3 etapas são as básicas que a gente vai levar para qualquer modelo que a gente fizer. Tranquilo? E aí, que modelo que eu quero, né? Como que eu posso trabalhar? Será que existe limite para a gente fazer as transferências de pence? Não existe limite, tá? Por quê? Quando a gente está lá trabalhando com a pence, com a transferência, eu vou copiar aqui a base, a gente pode simplesmente fazer pences em 360 graus na nossa base. Lembrando que em qualquer direção que você for trabalhar a transferência de pence, na base da blusa, o ponto de referência, o ponto de partida vai ser sempre o bico do seio. Sempre, gente, sempre. Posso fazer o recorte mais mirabolante que me veio na cabeça. Eu sempre vou ter que ter esse ponto de referência. Encontrei esse ponto, eu posso trabalhar em qualquer sentido que eu quiser. Posso trabalhar para cá, para baixo, para o lado, para o outro. Infinitas possibilidades. Literalmente infinitas possibilidades. Ó, tudo
Todas essas linhas que eu estou riscando agora são possibilidades de transferências de pence. Todas. Não tem limite. E eu posso trabalhar uma complementando a outra. Eu posso fazer essa pence aqui e a pence do decote. Posso fazer. Não tem limite, gente. Por isso que eu coloco. O mais importante aqui é a gente entender o princípio e depois não tem limite. Você pode trabalhar em qualquer direção, reforço, levando sempre o ponto central como ponto de partida, como ponto de referência, tá bom? Porque é para esse volume que a gente está criando qualquer tipo de pence, qualquer tipo de recorte. Tranquilo? Primeiro, como eu falei, a gente vai começar com aquelas bases, com as transferências mais tranquilas, justamente para a gente entender esse princípio, e depois a gente parte para aquelas que são mais complexas, tá? Aquelas que a pessoa vai bater o olho na peça e fala, gente, o que ela fez ali? Mudou tudo aquela roupa? É bem isso, tá? Então, para a gente trabalhar, eu fiz aí a modelagem em meia escala, que a gente fez a aula no domingo. Se você for trabalhar comigo, já pega a sua modelagem, copia ela algumas vezes, tá? Como a modelagem é pequenininha, eu vou usar régua de 30 centímetros, esse esquadro aqui de 14 centímetros, esquadro escolar pequenininho. Vou usar também essa reguinha de desenho para a gente fazer curvaturas dos recortes que precisarem. Se você não tiver, pode adaptar aí com um pires, alguma coisa que você tenha uma curvatura. Vamos precisar de fita crepe para a gente ir colando. A cola também, fita crepe e cola. Se tiver um dos dois, tudo bem, não precisa ter aí os dois. Deixa separada a fita métrica, caso a gente precise aí fazer algum recorte, e a gente vai precisar de muitos papéis. Eu, inclusive, sempre gosto de aproveitar os papéis, ó, de recorte, tá vendo? Esses papéis todos aqui, eu tirei as bases, eu cortei várias bases já e guardei os outros papéis. Porque como os papéis a gente vai fazer só colar as partes que a gente for abrir da pence, esses papeizinhos aqui já são suficientes. Então sempre guarde aí os retalhos, tá? Mas aqui com vocês, eu vou trabalhar com papel de cor diferente. Eu comprei aqui um papel rosa, tá? Para diferenciar. Então se você tiver a possibilidade de trabalhar com duas cores, uma cor para base e uma cor para você indicar o recorte, é legal, porque daí você bate o olho na modelagem, você já entende o recorte que tem que fazer lá no tecido, tá bom? Tesoura para papel, vamos utilizar também. E lápis, tá? Ó, separa aí os lápis que você tem. Dê preferência, gente, sempre de trabalhar pelo menos com duas cores, também pra gente bater o olho e já saber o que que é, tá? Pra deixar colorido. As cores são vibrantes, o nosso olho faz assim, já identifica na hora. E hoje a gente vai trabalhar só com as modelagens em meia escala, tá? No dia 9, na quarta-feira, eu vou trabalhar daí com a modelagem maior, beleza? Que aí vocês já vão ter praticado durante aí um dia, vão estar mais craque para pegar aquela base final e ó, meter bala aí nos recortes, certo? Então eu vou baixar aqui pra gente começar esse processo. A gente vai começar com as transferências aí, de uma pence para outra. E aí depois eu quero propor esses modelos aqui. O recorte princesa com duas variações, uma que vai para a cava e a outra que vai para o ombro, no decote. E aí no final eu vou propor a nossa primeira transferência de pence com um recorte assimétrico, tá? Que é aquele que a gente vai trabalhar com a base inteira, essa última. Porque daí a gente vai num crescente. Ó, peguei o meu primeiro recorte. Aqui, vou começar mostrando um princípio bem básico, tá? Por exemplo, nessa base aqui, a gente tem 3 pences, correto? Pence de cava, pence de lateral e pence de centro. Essa pence do corpinho. Mas, às vezes, a gente encontra aí modelagem que só tem ou a pence do corpinho ou uma pence grande aqui no ombro. Então, para a gente começar esse processo, eu vou transferir essa pence do centro
E a pence da cava, as duas, eu vou levar o volume aqui para a pence da lateral, para a gente começar a entender os princípios. Bem tranquilo fazer essa transferência. Então, naquele processo que eu falei das 3 etapas, desenhar, cortar e fechar. Aqui, como a minha pence já está desenhada, eu, por exemplo, desenharia, se eu não tivesse essa pence da lateral, eu desenharia aqui aonde eu quero. Então, estabeleci que eu quero a minha pence para cá, beleza? Primeiro passo, desenhar. Depois, a gente começa a cortar. Eu vou começar a cortar para onde eu quero levar o volume da minha pence, que é justamente aqui para a lateral. E eu fiz, inclusive, aqui de cor diferente, que sempre quando a gente vai transferir a pence, eu vou cortar sempre nessa linha central. De qualquer pence, eu corto primeiro a linha central. Então, determinei o meu desenho, que vai ser levar todas as pences aqui para minha lateral. Vou recortar nessa linha central e parar naquele ponto chave da base, que é o bico do seio, tá? O meio do nosso seio. Cortei até ali, ó, tá vendo? Que eu já tenho abertura aqui. Agora, eu vou transferir primeiro essa pequenininha da cava. Eu vou cortar também na linha central e vou parar no bico do seio, aqui no ponto de encontro. Então, venho com a minha tesoura e corto na linha do centro. Ai, aqui soltou, mas não tem problema. Geralmente a gente deixa ela presa aqui na pontinha, tá? Mas se cortar não tem problema. Aí eu vou dobrar a minha pence, tá vendo que ficou um pedacinho aqui da pence, tá vendo? Essa aqui é a linha central e aqui é uma das laterais. Eu vou dobrar esse pedacinho de papel até o finalzinho da pence. E aí eu vou passar a cola desse lado do avesso e colar em cima da minha pence, tá? Deixa eu passar a cola, ou se você estiver usando a fita crepe, pode utilizar também a fita. Ó. E aí eu vou colar em cima dela aqui. Bem certinho. Tá? Unindo até o final. Vou aproveitar aqui e colar também com uma fitinha. Se você quiser já deixar alguns pedaços de fita crepe cortadinhas, que a gente vai utilizar, tá? Já vou deixar aqui algumas cortadas para agilizar o nosso processo aí. Ó, então fechei a primeira. E olha só o que aconteceu. Tá vendo a abertura que formou aqui da lateral? Foi justamente o volume que eu tinha aqui na pence da cava. Quando eu fechei ela, ela veio toda aqui para a lateral, tá vendo? E aí eu vou fazer a mesma coisa com essa pence aqui do centro do corpo. Eu vou cortar na linha central até aqui e vou fechar. E aí vocês vão ver que aqui na lateral vai aumentar ainda mais. Então, ó, cortei na linha do centro até quase... Aí, agora eu consegui, ó. Tá vendo? Que ela fica penduradinha com um pedacinho de papel só. Eu dobro uma das laterais da minha pence. E aí eu fecho, tá? Eu colo ela aqui. Pode colar com cola ou pode colocar fita. E olha só o tanto que abriu aqui na lateral, tá vendo? Então, nessa modelagem aqui, eu transferi pence do corpo e pence da cava toda para a lateral. Agora eu vou vir aqui com o meu papel rosa, que eu comprei justamente para identificar, ó, e vou colocar aqui a minha pence, tá? Tento ver aqui um lugar que eu aproveite bastante. E agora sim, é interessante colar mesmo com cola. Cola ela bem bonitinha. Deixa eu ver aqui para aproveitar o papel. Ah, eu sou dessa, gente, eu aproveito mesmo. Ó, colei aqui um pedaço da minha pence, fixo aqui com o dedo.
Aí eu olho aqui pro outro lado e tiro o excesso, tá? Não preciso deixar tanto papel assim, não. Mas quando eu for cortar aqui da lateral, eu não vou cortar rente, não. Eu vou deixar um tanto de papel. Ó, eu cortei e deixei esse tanto de papel. Porque a gente precisa fazer o ajuste da pence. Eu vou levar a minha pence, e aí pegando aqui da linha original da pence da lateral, dobro ela e vou fechar, tá? Como se eu tivesse costurado a minha pence. Fechei ela aqui pela lateral, seguro, e aí sim eu vou retirar esse excesso de papel, cortando aqui na lateral. Posso cortar aqui na lateral, assim, seguindo o desenho da lateral da peça. A hora que eu abrir, olha só o biquinho que forma, tá vendo? Um triângulozinho? Isso daqui foi a correção da pence. Toda pence você precisa fazer essa correção, porque na hora da costura, eu não posso deixar faltar tecido aqui, tá? Eu não posso deixar, porque senão ela não vai costurar, tá? Ela vai ficar faltando tecido para costurar. E aí, você precisa marcar qual foi a direção que você fechou essa pence. Aqui eu vim de cima para baixo. Então, eu vou pegar uma caneta e marcar o sentido que eu fechei a minha pence, ó. De cima para baixo. Porque na hora que eu for costurar, eu preciso respeitar essa direção. Porque se por acaso eu costurar de baixo para cima, vai faltar tecido do mesmo jeito. Porque a correção não foi feita para esse sentido. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aqui? A Cíntia disse que é econômica também. Então, ó, viram como é legal fazer com um papel de outra cor? Por exemplo, esse papel aqui que eu comprei, essa cartolina americana, de um lado ela é colorida e de outro ela tem a cor de papel craft. Então, você pode trabalhar com lados opostos para você ter essa diferença de cor, tá? Então, ó, primeira transferência bem tranquila, agora a gente tem aqui só da lateral. Agora eu vou fazer um modelo para a gente pegar todas essas pences e levar aqui para o meu ombro, que é uma das possibilidades também de ter uma pence só aqui no ombro. Vou pegar aqui um outro moldezinho que eu já deixei aqui prontinho. Qual que é o primeiro passo? Escreva aí para mim. Vamos começar a fixar aí essas etapas. Qual que é o primeiro passo? Peguei a minha base aqui limpinha e eu quero transferir. Coloca aí para mim, escreva aí nos comentários, vou esperar. O primeiro passo vai ser desenhar, tá? Então, tô aqui com a minha base original e para onde eu vou querer transferir a pence? Agora eu vou sugerir para a gente trazer aqui para o ombro. Então, eu vou desenhar o lugar que eu quero a pence do ombro. Vou escolher bem a metade, tá? Vou pegar aqui uma caneta mais forte para deixar bem visível. Ó, vou pegar o meu ombro, tenho aqui 6 centímetros, achei a metade do meu ombro, que é onde eu vou transferir todas as minhas pences. Então, eu vou pegar essa marcação do meu ombro e vou levar até o centro do bico do seio. Ó, vou ligar bem certinho, retinho aqui, o meu seio, beleza? Primeiro passo, então, desenhar. Desenhei aonde eu quero a minha nova pence. Qual que é o segundo passo? Eu vou começar a cortar pela linha aonde eu vou transferir todas as pences, que é aqui a do meu ombro. Ó, cortei e vou parar lá no centro, tá? Ó, no centro. E agora eu vou começar a fazer aquele processo de fechar cada uma das pences. Pode começar por qualquer uma delas, não tem ordem nesse caso aqui. Vou começar aqui pela do centro. Corto na linha do meio, até quase separar, mas eu não separo, tá? Ó, vai ficar um pedacinho de papel segurando. Dobro uma das laterais, sempre dobro pra dentro, tá? Ó, peguei uma das laterais e dobrei aqui pra dentro. Ó, a binha tá aqui, ó. Dobrei. E agora eu colo ou passo a fita.
Tá vendo o movimento que fez? Ó, a hora que eu fechar a minha pence, olha para onde foi o volume, justamente para onde eu quero que vá, tá? Ó, fechei. Beleza, fechei aqui. Vou colar e tá tranquilo, fechadinho. Passo a unha para fixar. Agora eu vou pegar o volume da pence da lateral. Corto no centro, sem separar, mas se separar também, caso aconteça, não se desespere, porque é só seguir a ordem. Dobro ela, lembrando daí no sentido da correção que você fez, tá? Aqui eu tô indo de baixo para de cima para baixo. Ó, fechei a pence. Olha só quanto volume que tá vindo para cá. Fechei a pence. E vou fechar aqui a da cava. Também cortando no centro. Fecho, dobro aqui uma das laterais. Isso aqui, gente, é trabalho de, assim, muito delicado, de paciência, de atenção, porque no final fica muito legal. E aí eu colo, tá? Colei aqui. Olha só quanto volume que eu trouxe pra cá. E agora a gente vai pro um detalhe importante. Sempre quando a gente faz muitas transferências de pence, a Maria disse que adora esse recurso de montagem. Eu também acho muito legal. Adoro também. Ó, vou pegar um papel rosa para ter destaque aqui para vocês. Sempre quando a gente começa a transferir muito as pences, tá? Tá vendo que ela começa a formar quadrados? Ó, aqui eu tenho a minha cava, pum, formou um quadradinho aqui. Pum, tem um desnível aqui, tá? Então, aqui também, ó, vai ter um biquinho. Então, a gente vai redesenhar essa modelagem, coloca no papel, e aí você vai retraçar as curvaturas que deram bico. Vou refazer a curvatura aqui da minha cava, da lateral, e aqui, se tiver dado bico, você refaz também, para que ela não fique cheia de bicos. E eu vou falar um ponto importante aqui quando a gente abre muito a pence, tá? Vai ser um dos primeiros detalhes aí. Então, coloca a sua base. Se você tiver pezinho, vou pegar um pezinho aqui. Coloca um pezinho e desenha ela. Ó, vou colocar aqui. E agora eu vou começar a retraçar. Lembrando que aqui para pence a gente precisa deixar aquela folga de papel, lembra? Então, ó, não coloca tão perto como eu fiz, deixa um pouquinho de sobra, tá? A gente economiza, mas tem que prestar atenção daí para não errar no trabalho. Ó, coloco aqui a minha régua e vou traçar novamente o desenho da minha cava, porque ela deu aqui um desnível, que não é legal de manter. Traço aqui, lateral. Se aqui tiver dado, você ajusta, tá? Ajusta ela aqui. Faço o decote e marco o ombro. Ombro e ombro. Tá? Então, tenho aqui a minha pence. O meu desenho. Vou desenhar a pence também para ficar melhor, pra gente ver. Ó, desenho aqui, até lá embaixo, e desenho aqui, até lá embaixo. Então, eu tenho aqui a nossa pence de ombro, certo? Só que imagina, eu vou fechar essa pence aqui como se a gente fosse costurar como pence mesmo. Dobro numa das linhas até lá, o biquinho do seio, e fecho ela até a lateral, tá? Unindo aqui o ombro. Não tem problema, gente, o papel vai ficar amassado mesmo, tá? Ó, coloco aqui
retraço o ombro, se ele tiver dado desnível de ombro, aqui eu retraço, sempre ajustando a parte que ficou pra cima, tá? Vou fazer até de vermelho. Ajustando sempre a parte que ficou pra cima da modelagem. Ó. Então, eu peguei o desnível que tava pra cima e alinhei no final do ombro. Agora, eu vou recortar. Recorto aqui no ombro. Depois que eu recortei no ombro, aí sim eu posso tirar todas as outras partes, tá? Cortar a base inteira. Tudo certo até agora, meninas? Tranquilo? Ó, cortei aqui a minha base. O que eu quero com isso, tá? Que ponto que eu quero frisar aqui com vocês agora, que é importante. O ombro, gente, é uma parte super delicada da base da blusa, certo? Vocês imaginam, olha só quanto volume de tecido eu vou ter aqui se eu for costurar a pence como a gente costura normal. Fazendo a costura reta aqui, chegando ela até o finalzinho. Olha quanto de volume que eu vou ter no meu ombro. Isso daqui não vai dar certo. Vai ficar muito volume de tecido. Então, como que a gente faz? Nesses casos que as pences têm muito volume, a gente, ao invés de fechar ela como pence, a gente coloca margem de costura, tá? E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou decidir quanto de margem de costura eu vou colocar. Geralmente a gente deixa 1 centímetro, porque a gente tem aí a possibilidade de passar na máquina reta e depois, se quiser fazer o acabamento no overlock, ainda tem espaço para fazer. Então vamos lá, vou colocar meio centímetro de margem de costura, vou fazer de vermelho. E eu vou começar a colocando a margem partindo aqui do meu centro para cima. E aí desse ponto eu vou colocando 1 centímetro aqui nas laterais da pence. Então, ó, subi aqui 1 centímetro. 1 centímetro, tá? E aí agora eu começo a colocar 1 centímetro em volta aqui das linhas. Faço isso em volta aqui de toda a minha pence. 1 centímetro. 1 e 1. E aí eu vou ligar esses 1 centímetros que a gente fez aqui. Ó, ligo aqui e ligo aqui. Tá? E aí eu vou cortar nessa linha vermelha, tirando esse excesso de papel que tá aqui. Então, corto e corto. Então, aqui a minha pence, eu vou fechar ela como margem de costura, que vai ser o mesmo princípio para fechar a pence. A diferença vai ser que não vou ter esse volume todo de tecido lá pro lado do avesso, tá? Quando eu for costurar, eu vou cortar no meu tecido exatamente como ele tá aqui, fazendo marcação de pique aqui, onde eu vou precisar fechar, dobro ela aqui, ó, a pence, e vou costurar na linha de margem de 1 centímetro, até o finalzinho, tá? Vou fechar ela até a linha aqui. Fechei, eu vou inclusive fechar aqui, ó, com o durex, para vocês verem como é que fica. Eu vou depois, durante o intervalo que a gente vai ter das nossas aulas, vou costurar esses modelos que a gente tá fazendo aqui hoje, para vocês verem o resultado. Eu acho legal vocês verem como é que fica. Ó, então costurei aqui, coloquei a fita para costurar. No final, eu vou manter o meu recorte, tá? Eu vou manter a costura da minha pence e o volume que vai criar aqui, ó. Tá vendo o volume do seio, como ela criou? E atrás não vai ficar aquele bolo louco de costura, tá bom? Então, ó, esse foi o nosso segundo modelo aí de transferência de pence. E aqui no corpo, na lateral e na cava, a gente vai ter simplesmente nenhuma pence, porque tá todo o volume aqui no ombro. Legal?
Gostaram? Dá para fazer sem régua? Ó, os materiais de modelagem são fundamentais para a gente ter aí um trabalho com resultado legal. Ó, beleza? Fizemos 2. Agora, eu vou partir... Vocês querem... Ah, eu vou fazer mais uma aqui, que é dessas mais tranquilas, pra gente fazer um modelo que aí você pode aplicar também na saia. E quando a gente pensa em transferência de pence, o princípio para você transferir pence de blusa, de calça, de manga, de vestido, de manga não, né? Vai ser o mesmo, tá? Então eu vou transferir aqui todas as duas pences agora aqui pro meu corpo, tá? Para essa linha central. Qual que é o primeiro princípio, então? Quero todas aqui pro centro do meu corpinho. Desenhei. Certo? Segundo passo, eu vou cortar. Então, eu vou cortar aqui aonde eu quero levar o meu volume. Corto até o centro. E agora eu vou fechar as outras duas pences. Vocês estão percebendo, gente, que o princípio é sempre o mesmo? Tá? Por isso que eu coloquei lá. São 3 etapas para qualquer modelo que você for fazer. Então, ó, fechei. Fechei a minha primeira. Ó o volume indo aqui, ó, pro centro, que é onde eu quero. Tá vendo? O verdinho aparecendo aqui? Já levou. Agora eu vou cortar a pence da lateral. Fecho a pence da lateral. E o volume vai de novo lá para baixo. Eu quero mostrar isso daqui para dar uma opção para vocês. O que a gente fez aqui? A gente trouxe volume para a parte de baixo da nossa blusa, certo? E aí eu vou precisar desenhar novamente a cava aqui, ó, para tirar esse monte de bico que deu. Esse também é um desenho que a gente precisa fazer. Mas por que eu quis trazer esse modelo aqui? Lembra que eu falei lá, quando eu estava comentando sobre tecido plano e tecido de malha? Se eu estiver trabalhando, por exemplo, um tecido plano, mas eu quiser fazer uma bata, sabe, uma batinha bem larguinha, fluidinha, com tecido molinho, assim, bem tranquilo, um tricoline, um linho fino, um algodãozinho bem tranquilo, bem fininho? Pois então, isso daqui a gente pode deixar a pence aberta, sem fechar na hora da costura, por quê? Se eu quiser trazer volume para a parte de baixo da minha peça. E esse princípio aqui é o mesmo, a gente faz a mesma coisa quando a gente quer, por exemplo, uma saia evasê. Qual que é o princípio da saia evasê? Ela tem volume, ela tem movimento lá na barra, certo? Ela é mais justinha em cima e desce com uma roda. Qual que é o princípio da bata? Bata geralmente não tem pence, a gente não tem pence em cima, não tem pence do lado, não tem pence em lugar nenhum. Então, a gente vai ter ajustado aqui na parte de cima, mas embaixo eu levei todo o volume da pence. Então, essa parte aqui vai ter bastante fluidez. Então, se você quiser fazer esse modelo aqui como uma bata, você não precisa nem fechar essa pence. Você corta no tecido exatamente igual a que tá aqui e você vai ter uma bata super bonita, tá? Então, esse é um princípio também para você fazer uma saia evasiva. Bora lá então para aquele modelo que eu escolhi pra gente fazer hoje. Ó, vou fazer o recorte princesa, aquele mais clássico, que é o que vem aqui, que termina na nossa cava. Ó, eu vou fazer esse recorte aqui agora, bem tranquilinho. E aí, gente, ele fica super bonito. Sabe aquele vestido super romântico? Que tem um recorte aqui, que a gente pode colocar um detalhezinho, um viezinho aqui. Então, dá para trabalhar bastante com ele. Como que a gente vai fazer? Primeiro passo, desenhar. Esse recorte princesa, ele fica na metade da nossa cava. E essa pence aqui da cava, ela tá em 1/3 da cava. Então, eu vou precisar mudar ela de lugar. Primeiro passo, desenhar. Então, eu vou achar a metade da minha cava, da circunferência da cava. Venho aqui com a minha fita métrica em pé, começo ali na lateral. Vou medindo. Ó, aqui eu tenho 12 centímetros. Vou marcar a metade da cava, 6 centímetros.
Marquei. O recorte princesa, ele é arredondado. Eu até coloquei um outro modelo aqui de pence, que ele parte desse princípio. Aí eu não vou... Aqui. Ele parte desse mesmo princípio do recorte princesa, ó. Mas ele tem um bico, tá vendo? O recorte princesa, ele tem esse arredondado. Então, a gente vai precisar fazer o desenho dele já arredondado. Então, eu pego a minha régua, se eu tiver, ou se eu não tiver, pego um pires, alguma coisa, e vou fazer esse recorte, esse desenho arredondado, até o centro do seio, que é o nosso ponto de partida eterno aqui, tá? Então, primeiro ponto, desenhar. Ó, desenhei aonde eu quero a minha pence. E essa pence, ela vai continuar até lá embaixo. Ela vai ser uma continuação da pence do corpo. Então, eu vou prolongar na linha central da pence. Que ela já vai estar desenhada aí. Ó. Então, no final, eu vou ter esse recorte azul aqui. O próximo passo é cortar. E aqui eu vou cortar essa curvatura da cava, vou parar até o bico do seio. Então, ó, recorto, levo até o bico do seio, fazendo o desenho arredondado, não separo, continua aqui. E agora eu vou transferir essas duas pences aqui para minha cava, tá? Para o desenho da cava. Vou fechar primeiro da lateral. Então, cortei na linha central da pence da lateral, dobro, vou dobrar ela aqui e fechar. É a mesma etapa que a gente fez em todas as outras. Ó, a hora que eu fecho, o volume veio aqui pra cava, tá vendo? E aí eu vou colocar a fita. Tranquilo, gente? Cortando aqui uns pedacinhos mais de fita pra já deixar. Ó, vocês viram como a gente usa? Acabei de cortar um monte, já não tenho mais. Ó, então fechei aqui, colei e trouxe o volume aqui, tá? Você pode optar por dividir esse volume entre cava e frente. Se você quiser dividir, você já pode cortar essa linha central da pence do corpo. Ó, vou cortar aqui na pence do corpinho, sem separar ainda. E agora eu vou jogar o volume da cava para baixo, tá? Então, ó, venho aqui, fecho a pence da cava, que é aquela última que estava faltando. Dobro ela aqui. Vocês viram que a gente agora começou a fazer um recorteiro. Vocês vão ver como que vai ficar. Ó, cortei aqui. E aí eu posso levar esse volume aqui pra cava. Pra cava não, pro centro frente, tá? A minha soltou aqui. Ó, tá aqui o volume, certo? E agora, depois que eu fechei essas duas pences, lateral e cava, eu posso separar a minha base. Então, ela estava presa por um pontinho, eu posso cortar ela aqui agora e separei. Tenho duas partes da modelagem. Só que aqui a gente ainda tem a pence do corpo, tá vendo? Que eu tô com metade pra cá e metade pra cá. Eu vou cortar nessas duas linhas vermelhas. Então, ó, corto na linha vermelha da pence, tiro ela aqui e também corto na linha vermelha. É como se eu tivesse transferido agora esse volume desses dois papeizinhos que tem aqui, que era o volume da minha pence, ele tá transferido aqui, eu não tô vendo. E agora, isso daqui, essa base que a gente fez, foi a primeira transferência de pence que a gente criou recorte. Então, ó, mais uma informação legal. Recorte de modelagem é sempre quando eu tenho duas partes. Quando eu uno, eu fecho a peça total.
Então, recorte de transferência de pence é sempre quando, no final das transferências, eu crio duas partes. Então, as três primeiras que a gente fez, elas foram transferência de pence sem recorte. Ó. Foi uma transferência de pence, outra transferência e outra transferência. Vocês percebem que ela continua uma base só. Uma base e uma base. Aqui eu tenho dois pedaços. Então eu criei um recorte. Literalmente eu recortei a minha base dando dois pedaços. E aí quando eu costurar esses pontos, eu vou criar o volume do seio. E toda vez que a gente faz base de recorte, a gente precisa criar na modelagem pontos de encontro, para na hora de costurar eu saber aonde eu vou costurar com o quê. Então, ó, faço um risco aqui, posso ligar a minha cava e fazer um risco aqui. Então, lá na hora da costura, eu vou precisar costurar unindo essas duas marcações e até lá embaixo na barra, beleza? Então, nosso recorte princesa está feito, o primeiro modelo, que é aquele clássico que termina na cava. Eu vou fazer uma variação dele agora, levando o recorte lá pro ombro. Então, vamos fazer aqui esse desenho aqui, tá? Que ele é bem quadradinho mesmo, é um desenho que fica quadradinho. Então, eu vou pegar a minha base e olhando aqui o desenho, o que que a gente tem? Ó, a gente tem uma linha vindo do ombro, que é bem igual a esse modelo que a gente fez, o segundo modelo. Desenhamos aqui na linha do ombro. E ele termina, olha só, quase na linha da cintura, tá vendo? Que ele fica no meio dessa lateral que a gente tem. Então, o que que a gente vai precisar fazer primeiro? Desenhar. Então, eu vou achar a medida do meio dessa lateral e a medida do meio do ombro. E essas duas linhas vão se encontrar onde? No bico do seio, beleza? Então, vamos ao desenho. Primeiro passo, desenhar. Encontrei a metade do meu ombro, fiz um pontinho. Agora eu vou encontrar a metade da lateral da minha peça. Como é curva, lateral a gente sempre encontra com a fita métrica em pé. Vou jogar esses pedacinhos no lixo. Então, venho com a minha fita métrica em pé aqui na lateral. Tenho 8 centímetros, vou marcar aqui a metade, 4 centímetros. E agora eu vou ligar esses pontos até o bico do seio. E até ali, ó. Olha aqui o desenho. Ops, quase caiu pra lá. Certo? Meio da lateral, meio do ombro, desenhei as duas linhas se encontrando aqui no bico do seio, beleza? Essa daqui também vai ser recorte, viu? A gente vai ter duas partes. Eu vou tirar essa parte e essa parte. Então, vamos lá. Vou transferir, primeiro, essa pence aqui do nosso corpo para essa lateral. Então, o que que a gente faz? Vou recortar no desenho para onde eu quero transferir. Então, recorto aqui. E recorto a linha da pence que eu vou transferir. Ai, gente, separei. Ó, não tem problema separar, tá? Evite separar, mas se separar não tem problema. Ó, dobrei aqui. E agora eu vou colar na pence, bem bonitinha. Pego a minha fita. Olha, gente, eu sou tão econômica que olha o pedacinho da fita que eu corto. Pelo amor de Deus, Rebeca! Ó, transferi aqui para a lateral, tá vendo? Então, ó, fechei a pence, não quero mais ela e tenho aqui. Agora eu vou transferir essas duas outras, essa da lateral e a da cava, vou transferir aqui pro ombro, tá? Então, ó, recorto o ombro. Recorto o ombro sem separar e recorto a pence. Vou começar aqui por essa da lateral, levando o volume pro ombro.
fecho aqui de cima para baixo. Vou fechar aqui e colar. E agora vou, ó, tá vendo que já abriu aqui, que bonitinha? É na hora, gente, é batata. E agora eu vou fechar aqui a da cava. Fechei a da cava. E prontinho, levei o volume aqui pro ombro. E fecho também. Lembra que eu falei que esse aqui ia ser recorte também? Então eu vou separar. Eu separo ela agora. Cortando agora até o finalzinho, tendo aqui 2 pedaços. Certo? Então eu fiz outro recorte. Então esse daqui foi o nosso segundo modelo de transferência de pence criando recorte. Recorte é quando eu separo. Tenho 2 partes aqui. Lembrando que a gente precisa unir e fazer marcações de ponto de encontro. Que aí, lá na base que você estiver fazendo, você marca com pique, tá? Faz uns piques para você saber onde vai encontrar. O que é pique, Rebeca? Ó, aqui foi a marcação que eu fiz. Eu vou dobrar no meio essa marcação, vou vir com a minha tesoura e vou dar um pique, ó. Pique. E aí ele vai formar esse triângulozinho aqui, ó. Tá vendo? Esse triângulo é o pique, tá bom? E aí eu vou saber que eu vou unir pique com pique e pique com pique. Faz dos 2 lados. Eu vou fazer um último modelo para vocês. Essa daqui a gente vai trabalhar ela assimétrica. Então eu tenho aqui a base inteira. E qual que é o desenho que a gente tem aqui, ó? Eu tenho uma curvatura que vai sair da minha cava, tá vendo? E a outra curvatura que vai sair bem aqui, quase do finalzinho da minha lateral. Então, o primeiro que a gente vai fazer é desenhar. E percebam como que é a curvatura, ó. Da cava, eu faço a curvatura para cima e depois eu desço para baixo. Desço, né? Desço em direção ao bico do seio. E essa daqui, eu venho da lateral, vou a curvatura para baixo e depois eu subo, chegando ao bico do seio. Então, vamos desenhar. Aqui também a gente percebe, ó, que tá no meio da cava. Então, vou encontrar o meio, que eu já vi ali que é 6 centímetros. Vou marcar aqui 6 centímetros. E aqui eu vou deixar, da lateral, eu vou subir 1 centímetro, pra gente não acabar muito no finalzinho. Então, da lateral eu vou subir 1 centímetro e começar o desenho a partir dele, tá? Do 1 centímetro. Então, marquei esses 2 pontos. E a curvatura aqui que a gente viu é da nossa cava. Eu começo ela subindo e termino no bico do seio. Vou fazer de lápis. Ó, posso ir com a mão mesmo, tá? Trago a curvatura para cima e depois eu desço finalizando no bico do seio, tá? Ó, então eu vou ter o primeiro desenho assim, vou fazer aqui com a curvatura da régua, ó, fui lá pra baixo, e aí eu desço e levo aqui. Esse foi o meu primeiro desenho, da cava até o bico. Agora a gente vem da lateral até o outro bico do seio. E aqui vai ser o contrário. Eu faço a curvatura para baixo, faço a curvatura para baixo, e aí eu subo, finalizando aqui, ó, tá? Então, esse vai ser o desenho. Tan, 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 tan. Então, eu vou ter esse recorte. Vamos começar abrindo, deixa eu reforçar aqui agora com a caneta azul. Me lembrei daquela musiquinha que ficou famosa. Caneta azul, azul caneta. Vocês chegaram a ouvir essa música? Ó, então vamos lá. Peguei aqui. Eu vou transferir essas pences para esse lado e essas pences para cá. Então, eu vou começar pela lateral. Corto a lateral aqui. Esse desenho que eu fiz, eu vou cortar. Vou abrir. Cortando na linha e parando lá no bico do seio, tá?
abri esse primeiro desenho e agora eu vou fechar as 3 pences para transferir o volume para cá. Então, ó, vou fechar primeiro essa do corpinho. Dobro na linha do meio. E essa daqui, gente, por incrível que pareça, não vai ser recorte, tá? Eu vou manter uma modelagem só. Ó, fechei. Tá vendo que já abri o volume pra cá? Vou fechar agora as outras duas. Vou ter que cortar mais fita. Alguém me patrocina aí, gente? Alguma dona de fita crepe? Ai, vai rolos e rolos, gente. Isso porque, ó, a gente tá trabalhando com a miniatura. Imagina a gente fazendo isso na real, o tanto de papel de coisa que a gente ia ter que usar. Por isso que para exercício, essa em meia escala é perfeita. Ó, fechei aqui. Dobrei. Colei. Olha só o volume que tá abrindo aqui. Lembra quando a gente viu lá que muito volume, a gente tem que fazer o quê? Botar a margem de costura. Então, nesse daqui a gente vai ter margem de costura, para não ter muito volume de tecido. Olha só. Então, todas as minhas 3 pences eu joguei para esse lado. Agora eu vou jogar para o lado oposto. Vou recortar, começando aqui da minha cava, costurando até aqui o pontinho do bico do seio e fechar essas 3. Então, ó, recorto, fazendo a curvatura, tá? O desenho da curvatura até o bico do seio. E agora eu começo a fechar. Fecho, ops, tem que cortar. Corto aqui e vou fechando. Essa aqui do centro. Fecho. Colo. Corto aqui da lateral. Estão aí comigo ainda, gente? Estão por aí? Estão prestando atenção? Entendendo tudo certinho? Vão anotando as dúvidas que finalizando essa eu já abro pra gente conversar, tá? Ó, fechei aqui da lateral e olha só como tá abrindo aqui na cava. E agora eu fecho a última, que é aqui da cava. Fechei aqui. E fica esse Frankenstein mesmo, essa base aqui. Olha só gente, mas esse modelo fica muito lindo no corpo. Tá meio estranho? Tá, realmente tá, mas fica bonito. E aí a gente vai precisar fazer a mesma margem de costura que a gente fez nessa daqui do ombro. Então, pega um outro papel, ó, então eu vou colocar aqui, vou colar, posso colar, que ela tá bem grande, passo cola aqui, e a gente vai refazer também o desenho da cava, que ela ficou com desníveis, vou colar ela inteira aqui, tá? Colo aqui um lado, depois o outro, tem que colar em outro papel, ó. Então, cola a sua base, mantendo a curvatura sempre, tá? Cola ela aqui. E aí, a gente vai colocar a margem de costura na abertura aqui da pence, tá? Naquele mesmo processo, começo sempre aqui do ponto central, colocando 1 centímetro, é o suficiente. Subo aqui 1 centímetro. E a partir dele, eu começo a colocar as margens. Vou meio aqui de olho, colocando 1 centímetro. Mantendo a curvatura, tá? Não coloca 1 centímetro fazendo ela reta, não. Você vai acompanhando aí a curvatura. Ó, 1 centímetro. Até chegar na pontinha. Depois eu vou cortar. Aqui na cava, eu vou redesenhar a cava, porque ela teve bastante abertura. Pego aqui a minha régua, se não tiver, dou uma improvisada. Vou pegar a parte menorzinha aqui.
e redesenho a cava. Lateral. E aí depois que eu fiz isso, eu posso recortar. Essa parte depois eu já vou colar também, eu aproveito o papel. Ó, vou colar assim, a sulfite, que eu já faço tudo de uma vez, numa tacada só. Ó, vou colar. Você que ainda não curtiu esse vídeo, detalhe, aqui ó, vocês estão vendo que nesse pedacinho ficou um pedacinho da pence, tá vendo que ficou um pedacinho? Aí você fecha esse pedaço, tá? Ó, é só fechar ela, dobra ela aqui, ó, une e fecha. Porque a gente não pode deixar essa folguinha de pence, tá vendo? Ó, fechei a pence aqui, ó. Esse pedacinho aqui é só você dobrar e fechar. Aí, feito isso, você cola. Deixa eu passar aqui também para unir os papéis. Isso tudo, depois você passa limpo a modelagem, tá? Pra você ter aí uma bem bonitinha. E a mesma coisa desse lado, vou colocar a margem de costura, começando aqui a 1 centímetro. Ó, 1 centímetro do finalzinho do ponto final. E aí vou colocando margem 1 centímetro até lá. E aqui a mesma coisa, 1 centímetro. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. E vocês estão vendo aonde finalizou a cava? Ó, aqui tá a abertura da cava. E o finalzinho da minha cava tá aqui. Eu vou precisar também redesenhar essa cava. Para quando eu fechar, ela tá bem certinha. Então, eu venho aqui e retraço a minha cava. Ó, minha nova cava. E aí, agora eu uno a lateral. E você pode recortar. Vou recortar aqui para vocês verem como é que ficou. Essa daqui, gente, é a mais chatinha. Apesar daquela do ombro lá ter me deixado na mão, essa aqui normalmente é a que dá mais trabalho. Ó, mas ela fica bem bonita, gente. Dá um detalhe super legal pra peça. Porque ela não cria recorte, né? Ela cria um desenho de costura. E eu acho lindo o desenho de costura na peça. Ó, acompanho aqui, tá? A margem. Aí a lateral, corto aqui no desenho. E vou cortando. Gostaram dessa daqui, gente? Diferente, né? Essa daqui fica diferente. Ó, vou cortar até o finalzinho. Fica parecendo um S, né? Uma tripinha. Aí, essa daqui eu vou costurar também. Todos os modelos eu vou costurar e mostrar o resultado pra vocês. Se você estiver fazendo aí e tiver prática aí de costurar, estiver bem animada, pode costurar também. Ó, aí quando eu fechar, fazer que nem ali eu fiz, e aqui como é curvatura no papel, não vai dar muito certo. Mas fechando aqui, vocês vão ver que o volume vai estar justamente no ponto do seio. Por quê? Porque a gente trouxe a curvatura até o bico do seio, ó, nos dois lados. Quando fechar, o volume vai estar aqui no centro, certo? Bom, meninas, finalizamos. Eu vou colocar todas as que a gente fez aqui hoje, foi essa última, com recorte assimétrico. Tá vendo que ela fica diferente, né, dos dois lados, por isso que é assimétrico. Fizemos essa daqui, que é, levamos aí a pence pro ombro. Essa primeira que a gente levou a pence, eu vou abrir aqui, que a gente levou a pence toda pra lateral, foi o modelo que a gente fez. O outro modelo foi aquele evasê, que é levar o volume para baixo. Fizemos o recorte princesa, o clássico dos clássicos, de transferência de pence. Recorte princesa e fizemos também esse recorte quadrado, tá? Então, fizemos 6
transferências de pense nessa noite. Uau, gente! E é isso. Então, ó, um grande beijo, muito obrigada pela presença de vocês e a gente vai se falando. E mandem aí os resultados dos estudos de vocês, que eu sou super curiosa. Quero saber como é que foi, tá bom? Boa noite, gente. Fui!